Opa! Que bom receber você por aqui. Espero que este audiolivro te ajude no seu processo de autoconhecimento e expansão de consciência. E se você conhece alguém que também possa gostar desse tipo de conteúdo, compartilhe com essa pessoa, se inscreva, curta o meu canal, me ajude a expandir essa corrente de luz. Gratidão e vamos à leitura de hoje! Capítulo 12. A causalidade. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. O Kybalion. O sexto grande princípio hermético, o princípio de causa e efeito, implica a verdade de que a lei permeia o universo, que nada acontece por acaso, que acaso é simplesmente uma palavra para indicar uma causa existente, porém não reconhecida ou percebida, que os fenômenos são contínuos, sem interrupção ou exceção. O princípio da causalidade e efeito subjaz a todo o pensamento científico, antigo e moderno, e foi anunciado pelos instrutores herméticos em tempos remotos. Embora tenham surgido muitas e variadas disputas entre as diversas escolas de pensamento, essas polêmicas giravam sobretudo em torno dos detalhes das operações do princípio e ainda mais frequentemente tratavam do significado de determinadas palavras. O princípio subjacente de causa e efeito foi considerado correto por praticamente quase todos os pensadores do mundo dignos desse nome. Pensar de outro modo seria subtrair os fenômenos do universo ao domínio da lei e da ordem e relegá-los ao domínio de algo imaginário a que os homens deram o nome de acaso. Um pouco de atenção mostrará a todos que, na verdade, não existe nada que se possa chamar de puro acaso. O Webster define a palavra acaso da seguinte maneira: um suposto agente ou modo de atividade diferente de uma força, uma lei ou um propósito. A operação ou atividade de tal agente, o suposto efeito de tal agente, um acontecimento, contingência, causalidade, etc. Contudo, uma breve reflexão vos mostrará que não pode haver um agente como o acaso, no sentido de alguma coisa extrínseca à lei, alguma coisa exterior à causa e efeito. Como poderia existir algo que estivesse em ação no universo fenomênico, ignorando por completo as leis, a ordem e a continuidade deste último? Um algo assim dependeria por completo da orientação ordenada do universo e seria, portanto, superior a ela. Não podemos imaginar nada fora do todo que esteja fora da lei. E isso simplesmente porque o todo é a própria lei. Não há lugar no universo para uma coisa fora e independente da lei. A existência de tal coisa tornaria sem efeito todas as leis naturais e mergulharia o universo em anarquia e falta de leis. Um exame cuidadoso mostrará que aquilo que chamamos de acaso nada mais é que um termo destinado a exprimir as causas obscuras, causas que não conseguimos perceber, causas que não conseguimos compreender. Acaso deriva-se do verbo latino adicado e significa em sentido próprio caído, em ou a. Em inglês, acaso
Chance deriva de fall, que significa cair, e como substantivo, queda, como em a queda dos dados, dando a ideia de que tal queda e as de muitos jogos de azar é simplesmente um acontecimento fortuito, episódico, eventual, que não tem relação com nenhuma causa. E é esse o sentido em que geralmente se emprega o termo. Todavia, quando a questão é examinada de perto, vê-se que não há nenhum acaso na queda dos dados. Toda vez que, ao ser lançado, um dado mostra um número qualquer, obedece a uma lei tão infalível como a que rege a revolução dos planetas ao redor do Sol. Por trás da queda do dado, há causas ou cadeia de causas que vão muito além do que a mente pode alcançar. A posição do dado nas mãos, a quantidade de energia muscular despendida no lançamento, a condição da mesa, etc., são causas cujo efeito pode ser visto. Contudo, por trás dessas causas observáveis, existem cadeias de causas invisíveis, cada uma das quais exerce uma influência sobre o número do dado que se lança para cima. Se um dado for lançado um grande número de vezes, ver-se-á que os números mostrados serão mais ou menos iguais, isto é, haverá um número razoavelmente igual de 1 ponto, 2 pontos, etc., proveniente da posição mais alta. Lançai uma moeda ao ar e ela poderá cair tanto como cara quanto como coroa. Contudo, fazei um bom número de arremessos e o número de caras ou coroas ficará praticamente nivelado. Esta é a operação da lei do termo médio. Contudo, tanto o lançamento mediano como o simples são regidos pela lei de causa e efeito. E se conseguíssemos examinar as causas precedentes, veríamos claramente a impossibilidade de o dado cair de maneira diferente do que o fez, nas mesmas circunstâncias e ao mesmo tempo. Dadas as mesmas causas, os mesmos resultados serão obtidos. Sempre há uma causa e um porquê para todos os acontecimentos. Nada acontece sem uma causa, ou melhor dizendo, sem uma cadeia de causas. Alguma confusão surgiu na mente de pessoas que consideram esse princípio, porque não conseguiram explicar como uma coisa podia ser a causa de outra coisa, isto é, ser a criadora da segunda coisa. Na verdade, nenhuma coisa pode causar ou criar outra coisa. Causa e efeito lidam apenas com acontecimentos. Um acontecimento é aquilo que advém, chega ou acontece como resultado ou consequência de algum acontecimento precedente. Nenhum evento cria outro evento, mas é simplesmente um elo precedente na grande cadeia ordenada de acontecimentos precedentes da energia criadora do todo. Há uma continuidade entre todos os acontecimentos precedentes, consequentes e subsequentes. Há uma relação entre tudo o que veio antes e tudo o que vem agora. Uma pedra é deslocada de um lugar montanhoso e quebra o teto de uma cabana lá embaixo no vale. À primeira vista, consideramos isso como um acontecimento aleatório. Porém, quando aprofundamos nosso exame da questão, encontramos uma grande cadeia de causas por trás desse acontecimento. Em primeiro lugar, houve a chuva, que amoleceu a terra, que sustentava a pedra e que a deixou cair. Por trás disso, houve a influência do sol, de outras chuvas, etc., que gradualmente desintegraram o pedaço de rocha de um pedaço maior. Depois houve as causas que levaram à formação da montanha e seu surgimento do solo,
graças às convulsões da natureza, e assim por diante ad infinitum. Depois poderíamos procurar as causas que produziram a chuva. Em seguida, poderíamos examinar as causas da existência do telhado. Em suma, logo, nos veríamos envolvidos numa profusão de causas e efeitos de cujas malhas intrincadas logo desejaríamos nos desenredar. Assim como um homem tem 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 trisavós e assim por diante, até que em 40 gestações se calcule que o número dos avós remonte a muitos milhões. O mesmo acontece com o número de causas que se oculta sob o mais trivial dos acontecimentos ou fenômenos, como a entrada de um pequeno cisco em vossos olhos. Não é fácil fazer a partícula de fuligem remontar ao período primitivo da história do mundo, quando ela fazia parte de um tronco maciço de árvore que mais tarde foi transformado em carvão, até que finalmente passou adiante de vossos olhos e em seu caminho rumo a outras aventuras. E uma poderosa cadeia de acontecimentos, causas e efeitos trouxe-os à sua condição atual. E o último desses acontecimentos é apenas uma cadeia de eventos que produzirão ainda outros nos próximos séculos. Uma das séries de acontecimentos decorrentes da minúscula partícula de fuligem foi a escrita dessas linhas, que fez com que o tipógrafo e o revisor executassem determinado trabalho e que produzirá certos pensamentos em vossa mente, o que por sua vez influenciará outras mentes e assim por diante, para além da capacidade de o homem pensar mais longe. E tudo isso a partir da passagem de um minúsculo grão de fuligem. Tudo isso que dissemos mostra a relatividade e a associação das coisas e o fato mais profundo de que não há coisas grandes nem pequenas na mente que tudo cria. Detenhamo-nos aqui para refletir por um instante. Se certo homem não tivesse encontrado certa mulher no obscuro período da Idade da Pedra, o leitor que agora se debruça sobre essas linhas não estaria aqui nesse momento. E talvez, se o mesmo casal não tivesse se encontrado, nós que escrevemos essas linhas tampouco estaríamos aqui. E o ato mesmo de escrever de nossa parte e o ato de ler da parte do leitor poderá não só afetar nossas vidas respectivas, mas também poderá exercer uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que virão nos tempos vindouros. Toda ideia que nos ocorre, todo ato que praticamos tem seus resultados diretos ou indiretos, que tem seu lugar na grande cadeia de causa e efeito. Por várias razões, nessa obra não queremos entrar em considerações sobre o livre-arbítrio ou determinismo. Entre essas diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é totalmente exato. Com efeito, ambos os lados são parcialmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são meias verdades, os polos opostos da verdade. Os preceitos ensinam que o homem pode ser livre e, ao mesmo tempo, limitado pela necessidade, dependendo do significado dos termos e da elevação da verdade a partir da qual a questão é examinada. Os escritores antigos a expressam da seguinte maneira: quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitada estará. Quanto mais dele se aproximar, mais livre será. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade,
do meio ambiente, etc., e manifesta muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior e também por suas emoções, sensações e condições, etc. Não manifestam nenhum domínio digno desse nome. Repudiam essa afirmação com desprezo, dizendo: ora, claro que sou livre para agir e proceder como bem me apraz. Só faço o que quero fazer, mas não conseguem explicar direito de onde provém o que quero e o como bem me apraz. O que a faz querer? Fazer uma coisa, de preferência a outra. Por que lhe apraz fazer isto e não aquilo? Não há um porquê associado a seu prazer e querer? O mestre pode transformar esses prazeres e quereres em outros, na extremidade oposta do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, em vez de querer porque algum sentimento, estado de espírito, emoção ou sugestão ambiental provoca nele uma tendência ou um desejo de fazer alguma coisa de um jeito e não de outro. A maioria das pessoas é arrastada como pedra que cai, submissa ao meio ambiente, às influências exteriores e às condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, do ambiente e da sugestão, empurrando-as sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte, movidas como os peões no tabuleiro de xadrez da vida. Elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em contato com as forças superiores de sua natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridades, assim como o meio em que vive, e deste modo tornam-se motores em vez de peões. Causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem nos planos superiores, eles regem no plano material. Porém, tanto nos planos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. O acaso não existe. A deusa cega foi abolida pela razão. Agora podemos ver, com olhos esclarecidos, pelo conhecimento, que tudo é regido pela lei universal, que o número infinito de leis nada mais é que uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É uma verdade inconteste que nem mesmo um pardal deixa de ser percebido pela mente do todo. Assim como todos os nossos fios de cabelo são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei. Nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato. Longe disso, os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que por fim chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei e zombará das leis fenomênicas. Será o leitor capaz de aprender o significado intrínseco disso tudo? Capítulo 13, o gênero.
O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio, o princípio do gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as fases dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar vossa atenção para o fato de que o gênero, em seu sentido hermético, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Uma breve consideração irá mostrar que a palavra tem um significado muito mais amplo e geral que o termo sexo. Este último referindo-se às distinções físicas entre os seres viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em determinado plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Queremos inscrever essa distinção em vossas mentes, porque certos escritores que adquiriram um conhecimento superficial da filosofia hermética procuraram identificar esse sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes condenáveis teorias e ensinamentos a respeito do sexo. O ofício do gênero consiste unicamente em criar, produzir, gerar, e suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos. É um tanto difícil dar provas disso em moldes científicos, pela razão de que a ciência ainda não reconheceu a aplicação universal desse princípio. Ainda assim, porém, várias provas têm surgido de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio do gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons que constituem a base da matéria, como a ciência a conhece atualmente, que, ao idealizarem certas combinações, formam o átomo, que até bem pouco tempo era considerado como definitivo e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma infinidade de corpúsculos, elétrons ou íons. Os diversos nomes são aplicados por diferentes autoridades e que os átomos giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Contudo, faz-se a afirmação concomitante de que a formação do átomo deve-se realmente ao aglomerado de corpúsculos negativos ao redor de um positivo. Os corpúsculos positivos parecem exercer certa influência sobre os corpúsculos negativos, levando estes últimos a formar certas combinações e assim a criar ou gerar um átomo. Isto está em consonância com os mais antigos preceitos herméticos, que sempre identificaram o princípio masculino do gênero com o polo positivo e o feminino com o polo negativo da eletricidade, assim chamada. Agora, uma palavra sobre esse ponto relativo a essa identificação. A mente do público formou uma impressão totalmente equivocada sobre as qualidades do chamado polo negativo da matéria, eletrificada ou magnetizada. Os termos positivo e negativo são muito erroneamente aplicados a esse fenômeno pela ciência. O termo positivo significa algo real e forte quando se compara com uma irrealidade ou fragilidade negativa.
Nada está mais longe dos fatos reais dos fenômenos elétricos. O chamado polo negativo da bateria é realmente o polo no qual e pelo qual se manifesta a geração ou produção de novas formas de energia. Nada de negativo que lhe diga respeito. Em vez de negativo, as maiores autoridades científicas atuais usam cátodo. Do polo catódico procede a imensidade de elétrons ou corpúsculos. Do mesmo polo emergem esses maravilhosos raios que revolucionaram as concepções científicas nos últimos 10 anos. O polo catódico é a mãe de todos os estranhos fenômenos que tornaram inúteis os velhos livros-texto e que fizeram muitas teorias aceitas proscritas ao amontoado de inutilidades dos programas de especulação científica. O cátodo, ou polo negativo, é o princípio materno dos fenômenos elétricos e das formas mais sutis da matéria, até hoje conhecidas pela ciência. Pode ver assim que estamos certos quando nos recusamos a usar o termo negativo em nossas considerações sobre o assunto e ao insistirmos na substituição do termo antigo pela palavra feminino. Os fatos em causa nos levam a isso sem levar os preceitos herméticos em consideração. Portanto, usaremos a palavra feminino em lugar de negativo sempre que nos referirmos a esse polo de atividade. Os últimos preceitos científicos nos dizem que os corpúsculos criadores ou elétrons são femininos. A ciência diz que eles são compostos de eletricidade negativa. Nós dizemos que são compostos de energia feminina. Um corpúsculo feminino se desprende de um corpúsculo masculino ou, mais precisamente, abandona-o e toma uma nova direção, dando início a uma nova carreira. Busca ativamente uma união com o corpúsculo masculino, sendo instalado a isso pelo impulso natural de criar novas formas de matéria ou energia. Um autor chega mesmo a afirmar que, por sua própria vontade, ele busca imediatamente uma união, etc. Esse desprendimento e essa união formam a base da maior parte das atividades do mundo químico. Quando o corpúsculo feminino se une com um corpúsculo masculino, tem início um certo processo. As partículas femininas vibram rapidamente sob a influência da energia masculina e giram rapidamente ao redor desta. O resultado é o nascimento de um novo átomo. Esse novo átomo é realmente composto da união dos elétrons ou corpúsculos masculinos e femininos, mas quando a união se realiza, o átomo torna-se uma coisa separada que tem certas propriedades, mas deixa de manifestar a propriedade da eletricidade livre. O processo de desprendimento ou separação dos elétrons femininos é chamado de ionização. Esses elétrons ou corpúsculos são os mais ativos, trabalhadores no campo da natureza. Provenientes de suas uniões ou combinações, manifestam-se os diversos fenômenos de luz, calor, eletricidade, magnetismo, atração, repulsão, afinidade química e seu contrário e todos os outros fenômenos de natureza semelhante. E tudo isso provém da operação do princípio de gênero no plano da energia. O papel do princípio masculino parece ser o de dirigir uma certa energia inerente para o princípio feminino e assim pôr em atividade os processos criativos. O princípio feminino, porém, é sempre o único que realiza o trabalho ativo criador. E isso é assim em todos os planos. E, no entanto, cada princípio é incapaz de criar sem a energia do outro. Em algumas formas de vida, os dois princípios são combinados em um só organismo. Por essa razão, tudo
Tudo no mundo orgânico manifesta os dois gêneros. O masculino está sempre presente na forma feminina e o feminino na forma masculina. Os preceitos herméticos contêm muita coisa a respeito da ação dos dois princípios de gênero na produção e manifestação de diferentes formas de energia, mas não nos parece apropriado entrar em detalhes a esse respeito, porque somos incapazes de confirmar essas verdades com provas científicas, pela razão de que a ciência ainda não fez progressos suficientes nesse campo. Contudo, o exemplo que demos dos fenômenos dos elétrons ou corpúsculos mostrará ao leitor que a ciência está no caminho certo e também poderia lhe dar uma ideia geral dos princípios subjacentes. Alguns dos mais renomados pesquisadores científicos anunciaram sua opinião de que, na formação dos cristais, seria necessário encontrar alguma coisa correspondente à atividade sexual, outro indício revelador da direção em que estão soprando os ventos da ciência. E cada ano traz outros fatos para corroborar a exatidão do princípio hermético do gênero. Logo se perceberá que o gênero está em ação e manifestação constante no campo da matéria inorgânica e no campo da energia ou da força. Hoje, a eletricidade é geralmente considerada como alguma coisa em que todas as outras formas de energia parecem fundir-se ou dissolver-se. A teoria elétrica do universo e a doutrina científica mais avançada e vem crescendo rapidamente em popularidade e aceitação geral. E assim segue-se que, se pudermos descobrir nos fenômenos da eletricidade, inclusive na fonte de suas manifestações, uma clara e inequívoca evidência da presença do gênero e suas atividades, estaremos no caminho certo ao levar o leitor a crer que a ciência finalmente apresentou provas da existência em todos os fenômenos universais deste grande princípio hermético, o princípio de gênero. Não é necessário ocupar nosso tempo com os fenômenos bem conhecidos da atração e repulsão dos átomos, a afinidade química, os amores e ódios das partículas atômicas, a atração e coesão entre as moléculas de matéria. Esses fatos são demasiado conhecidos para necessitar que façamos comentários mais profundos sobre eles. Porém, o leitor já pensou alguma vez que todas essas coisas são manifestações do princípio de gênero? Não terá percebido que os fenômenos estão em plena sintonia com os dos corpúsculos ou elétrons, e mais que isso terá deixado de notar a racionalidade dos preceitos herméticos, que afirmam que a própria lei da gravitação, essa estranha atração devido à qual todas as partículas e corpos de matéria no universo tendem uns aos outros, é também outra manifestação do princípio de gênero que opera no sentido de atrair a energia masculina para a feminina e vice-versa. Por ora não temos provas científicas a oferecer sobre o assunto, mas examinemos os fenômenos à luz dos preceitos herméticos sobre ele, pois esse exame talvez nos faça encontrar uma melhor hipótese operacional do que as oferecidas pela ciência física. Submetamos todos os fenômenos físicos à prova e encontraremos o princípio de gênero sempre em evidência. Passemos agora a um estudo da operação do princípio no plano mental. Muitos fatos interessantes estão à espera de um exame desses. O gênero mental. Os estudantes de psicologia que seguiram a tendência moderna do pensamento sobre os fenômenos mentais ficaram surpreendidos pela persistência da mente dual
que se tem manifestado tão fortemente nos 10 ou 15 últimos anos e que tem dado origem a diversas teorias plausíveis acerca da natureza e constituição dessas duas mentes. O falecido Thomson J. Hudson adquiriu grande popularidade em 1893, quando propôs sua bem conhecida teoria das mentes objetiva e subjetiva, que ele afirmou existir em cada indivíduo. Outros escritores atraíram praticamente a mesma atenção com as teorias sobre as mentes conscientes e subconsciente, mentes voluntária e involuntária, mentes ativa e passiva, etc, etc. As teorias dos diversos escritores diferem entre si, mas permanece o princípio subjacente da dualidade da mente. O estudante de filosofia hermética se vê forçado a rir quando lê ou ouve qualquer coisa sobre todas essas novas teorias acerca da dualidade da mente. Cada escola aderindo incisivamente à sua própria teoria favorita e reivindicando ter descoberto a verdade. O estudante se reporta às páginas da história oculta e nas origens longínquas dos preceitos ocultos, encontra referências à antiga doutrina hermética do princípio do gênero no plano mental, a manifestação do gênero mental. E aprofundando seu exame, ele conclui que a antiga filosofia tinha conhecimento do fenômeno da mente dual e dele deu conta pela teoria do gênero mental. Essa ideia de gênero mental pode ser explicada em poucas palavras aos estudantes que estão familiarizados com as modernas teorias há pouco aludidas. O princípio masculino da mente corresponde à chamada mente objetiva, mente consciente, mente voluntária, mente ativa, etc. E o princípio feminino da mente corresponde à chamada mente subjetiva, mente subconsciente, mente involuntária, mente passiva. Sem dúvida, os preceitos herméticos não concordam com as diversas teorias modernas sobre a natureza das duas fases da mente, nem admitem muitos fatos atribuídos a seus dois aspectos respectivos, porque muitas teorias e afirmações são bastante improváveis e incapazes de resistir ao teste da experiência e da demonstração. Assinalamos as fases de concordância simplesmente com o objetivo de ajudar o estudante a assimilar seus conhecimentos já adquiridos com os preceitos da filosofia hermética. Os estudantes de Hudson encontrarão no princípio do seu segundo capítulo sobre a lei dos fenômenos psíquicos a proposição de que o jargão místico da filosofia hermética expõe a mesma ideia geral, isto é, a dualidade da mente. Se o Dr. Hudson tivesse empenhado mais tempo e energia para decifrar um pouco do jargão místico da filosofia hermética, é possível que tivesse recebido muita luz sobre o tema da mente dual, mas então talvez sua obra mais interessante poderia não ter sido escrita. Vejamos agora o que os preceitos herméticos nos têm a dizer sobre o gênero mental. Para instruir seus discípulos sobre esse tema, os mestres herméticos fazem-nos examinar a conexão entre sua consciência e seu ego. Nota de rodapé. No Kybalion, particularmente neste capítulo, há muitas referências a I, me, ego e self. São palavras de difícil tradução, tendo em vista que neste livro, não poucas vezes, uma delas invade o campo semântico de outra. Um maior esclarecimento demandaria um espaço muito maior, sem contar que o preparador de textos não tem formação nessa área.
Tal esclarecimento, portanto, continuaria a ser irrisório. Ficam aqui, então, algumas informações muito básicas sobre esse termo, I e me. Os termos referem-se à psicologia do indivíduo, no qual o mim é o aspecto socializado da pessoa e o eu é o seu aspecto ativo. O eu possibilita a adaptação à realidade. Aqui foram traduzidos como eu e mim. Ego, para a teoria freudiana, a parte da estrutura da personalidade que lida com a realidade externa e controla as energias do id. Ainda segundo Freud, o id é a parte primitiva da personalidade inconsciente, caracterizada por reações emocionais extremas e demandas por gratificações imediatas. Literalmente, ego significa eu, e seu emprego mais geral remete ao senso de identidade ou self. Em pesquisa empírica, o self é hoje entendido sobretudo como imagem de si mesmo, isto é, com a percepção que um sujeito tem de si mesmo. Aqui, quando traduzido, não houve unicidade de tradução. Self, o ser total, essencial ou particular de uma pessoa ou um indivíduo. O ego, aquilo que sabe, que se lembra, deseja, sofre, etc., em contraste com o que é conhecido, lembrado, etc. O self pode ser definido como o princípio unificador que subjaz a toda a experiência subjetiva. Nos dicionários de inglês, a palavra self tem 3 valores possíveis como classe de palavra: substantivo, forma pronominal e prefixo. Como substantivo, que é a que nos interessa aqui, tem um valor equivalente: a identidade, natureza ou forma de ser. O comentário acima sobre a tradução ou não de ego aplica-se igualmente aqui. Eles aprendem a dirigir sua atenção para a morada do eu, situada no interior de cada ser. Cada estudante é levado a ver que sua consciência lhe faz primeiro uma apresentação da existência do seu ser, o que se manifesta na afirmação eu sou. A princípio, isso parece ser a última palavra da consciência, mas um exame um pouco mais profundo descobre que esse eu sou pode ser separado ou dividido em 2 partes distintas. 2 aspectos os quais, apesar de agirem em uníssono e em conjunção, podem ser separados na consciência. Ainda que à primeira vista só pareça existir um exame mais cuidadoso e profundo mostra que existe um eu e um mim. Esses gêmeos mentais diferem em suas características e sua natureza. E um exame desta e dos fenômenos que dela procedem poderá lançar luz sobre muitos dos problemas da influência mental. Permita-nos, o leitor, considerar inicialmente o mim, que em geral será confundido com o eu, pelo estudante enquanto ele não levar sua pesquisa às profundezas de sua consciência. Um homem pensa em seu eu, em seu aspecto de mim, como algo formado por certos sentimentos, preferências, aversões, hábitos, ligações peculiares, características, etc., que contribuem para a formação de sua personalidade, ou o eu conhecido a si próprio e aos demais. Ele sabe que esses sentimentos e emoções mudam, nascem e morrem, e estão sujeitos aos princípios do ritmo e da polaridade
que o levam a um sentimento extremo, que os levam de um sentimento extremo a outro. Ele também pensa que o eu nada mais é que certo conhecimento reunido em sua mente e que, desse modo, a parte dele mesmo. Tal é o eu de um homem. Porém, estamos expondo nossas ideias com muita pressa. Podemos dizer que o mim, em muitos homens, consistem de sua consciência corporal. Eles praticamente habitam esses domínios. Muitos homens chegam ao ponto de considerar seu vestuário como parte do seu mim e, na verdade, parece considerá-lo como uma extensão de si mesmo. Um autor dotado de viés humorístico afirmou que os homens se compõem de 3 partes: alma, corpo e indumentária. Essas pessoas, demasiado apegadas à indumentária, perderiam sua personalidade se fossem desnudadas por selvagens depois de um naufrágio. Porém, mesmo aqueles que não são tão fortemente apegados à ideia do vestuário pessoal, afirmam sem relutar que a consciência de seu corpo é seu mim. Não concebem um mim independente do corpo. Sua mente lhes parece ser praticamente algo que pertence a seu corpo, o que é verdadeiro em muitos casos. Porém, à medida que o homem sobe na escala da consciência, ele consegue desenredar seu mim de sua ideia de corpo, sobre o qual é capaz de pensar como pertencente sua parte mental. Contudo, mesmo nesse momento, ele estará muito apto a identificar totalmente o mim com os estados mentais, as emoções, etc., que ele sente existir dentro de si. É capaz de considerar esses estados internos como idênticos a ele mesmo, em vez deles serem simplesmente coisas produzidas por uma parte de sua mentalidade e existindo dentro dele. Sendo suas, estando nele, mas não sendo ainda ele mesmo. Compreende que pode mudar esses estados de estados interiores de sentimentos por um esforço de vontade e que pode, do mesmo modo, produzir sentimentos ou estados de uma natureza totalmente contrária e, contudo, dar-se-á contra de que o que existe é o mesmo mim. E assim, passado algum tempo, ele será capaz de deixar de lado esses vários estados mentais e emoções, hábitos, as qualidades, as características e outras coisas mentais que lhe pertencem. É capaz de deixá-las de lado em sua coleção de curiosidade, embaraços e estorvos, bem como de pertences de valor. Isso requer muita concentração mental e poderes de análise mental da parte do estudante. Porém, mesmo assim, a tarefa é possível para os estudantes avançados, e mesmo os que não atingiram esse nível podem ver em imaginação como o processo pode ser realizado. Depois que o processo de deixar de lado foi executado, o estudante terá o domínio consciente de um ser que pode ser considerado em seus 2 aspectos, de eu e de mim. O mim será percebido como uma coisa mental em que pensamentos, ideias, emoções, sensações e outros estados mentais são produzidos. Pode ser considerado como núcleo mental, como chamavam os antigos, capaz de gerar rebentos mentais. Manifesta-se a consciência como um mim dotado de poderes latentes de criação e geração de progênies mentais das mais diversas naturezas. Sente-se que suas forças de energia criadoras são enormes, contudo parece ser
consciente de que deve receber alguma forma de energia, quer de seu eu acompanhante, quer de algum outro eu, antes de conseguir trazer à existência suas criações mentais. Essa consciência traz consigo a consciência de uma enorme capacidade para a operação mental e a habilidade criativa. O estudante, porém, não demora a descobrir que isso não é tudo, o que ele encontra em sua consciência interior. Percebe que existe ali um algo mental que é capaz de querer que o mim atue em consonância em certas linhas criativas e que também é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação mental. Ensinaram-lhe a chamar essa parte de si próprio como seu eu. Ele não encontra aí a consciência de uma capacidade de gerar e criar ativamente, no sentido do processo gradual comum às operações mentais, mas o sentido e a consciência da capacidade de projetar uma energia que vai do eu para o mim. O processo de querer que a criação mental comece e continue, ele também percebe que o eu é capaz de colocar-se à parte e testemunhar a criação e a geração mental do mim. Esse aspecto duplo existe na mente de cada pessoa. O eu representa o princípio masculino do gênero mental. O mim representa o princípio feminino. O eu representa o aspecto de ser. O mim representa o aspecto de vir a ser. Devemos saber que o princípio da correspondência opera nesse plano do mesmo modo que o faz no grande plano em que é feita a criação dos universos. Ambos são semelhantes, porém muitos diferentes em grau. Assim em cima como embaixo, assim embaixo como em cima. Esses dois aspectos da mente, os princípios masculino e feminino, o eu e o mim, considerados em relação com os famosos fenômenos mentais e psíquicos, dão uma chave mestra que nos permite adentrar essas regiões desconhecidas e extremamente obscuras de operação e manifestação mental. O princípio de gênero mental manifesta a verdade subjacente ao vasto campo dos fenômenos de influência mental. A tendência do princípio feminino consiste sempre em receber impressões, ao passo que a tendência do princípio masculino consiste sempre em dá-las ou exprimi-las. O princípio feminino tem um campo de operação muito mais variado que o princípio masculino. O princípio feminino conduz o trabalho da geração de novos pensamentos, conceitos, ideias, inclusive as obras da imaginação. O princípio masculino contenta-se com o trabalho da vontade, em suas diversas fases. E assim, sem o auxílio ativo da vontade do princípio masculino, o princípio feminino pode contentar-se com a geração de imagens mentais que são resultado de impressões recebidas de fora, em vez de reproduzir criações mentais originais. As pessoas que conseguem prestar atenção ininterrupta a um determinado assunto empregam ativamente os dois princípios mentais. O feminino para o trabalho ativo de geração mental e a vontade masculina para estimular e energizar a porção criativa da mente. A maioria das pessoas realmente emprega o princípio masculino com parcimônia e dão-se por satisfeitas em viver de acordo com os pensamentos e as ideias instiladas em seu mim a partir do eu de outras mentes.
Não nos move aqui, porém, a intenção de insistir nessa fase do tema, que pode ser estudada em qualquer bom manual de psicologia, com a chave que demos ao leitor no que diz respeito ao gênero mental. Os estudantes dos fenômenos psíquicos está ciente dos admiráveis fenômenos classificados sob o título de telepatia, transmissão de pensamento, influência mental, sugestão, hipnotismo, etc. Muitos buscam uma explicação destas várias fases de fenômenos nas teorias dos diversos mestres que preconizam a mente dual. Em certa medida, estão certos, porque há claramente uma manifestação de duas fases distintas da atividade mental. Porém, se esses estudantes considerarem essas mentes duplas à luz dos preceitos herméticos a respeito das vibrações e do gênero mental, entenderão que têm em mãos a chave que, com tanto esforço, haviam buscado. Nos fenômenos de telepatia, vê-se como a energia vibratória do princípio masculino é projetada para o princípio feminino de outra pessoa, e como esta toma o pensamento embrionário e desenvolve até a maturidade. A sugestão e o hipnotismo operam da mesma maneira. O princípio masculino da pessoa que dá sugestões dirige um fluxo de energia vibratória ou uma força de vontade para o princípio feminino da outra pessoa, e esta, ao aceitá-la, recebe-a em si mesma e age e pensa de conformidade com ela. A ideia, assim alojada na mente de uma pessoa, cresce e se desenvolve, e com o tempo é vista como a melhor produção mental do indivíduo, embora seja, na verdade, como o ovo do cuco colocado no ninho do pardal, onde destrói a verdadeira progênie e se põe no ninho. O método normal é fazer com que, na mente de uma pessoa, o princípio masculino e o feminino se coordenem e atuem em estreita ligação uma com a outra. Infelizmente, porém, na pessoa comum, o princípio masculino é demasiado lento para agir. A demonstração de boa vontade é muito incipiente e a consequência é que essas pessoas são controladas quase que totalmente pela mente e pela vontade de outras pessoas, as quais elas permitem pensar e querer em seu lugar. Em que medida os pensamentos ou as ações originais nascem na mente de uma pessoa comum? Em sua maioria, as pessoas comuns não são meras sombras ou ecos de outras que têm vontades ou mentes mais fortes que as delas. Isso acontece porque a pessoa comum vive quase totalmente em sua consciência do mim, sem se dar conta de que possui algo como um eu, está polarizada no seu princípio feminino da mente e permite que o princípio masculino em que se aloja a vontade permaneça inativo e sem uso. Os homens e as mulheres fortes do mundo manifestam invariavelmente o princípio masculino da vontade e a sua força depende materialmente desse fato. Em vez de viver das impressões dadas às suas mentes pelos outros, dominam sua própria mente por sua vontade, obtendo a espécie desejada de imagens mentais e, além disso, dominam do mesmo modo a mente dos outros. Observem como as pessoas fortes implantam seus pensamentos embrionários na mente das mesmas, levando-as assim a pensar de acordo com seus desejos e vontades. É por isso que as massas
são formadas por pessoas de índole tão passiva, incapazes de ter ideias próprias ou de usar sua própria capacidade de atividade mental. A manifestação do gênero mental pode ser observada ao nosso redor todos os dias da vida. As pessoas magnéticas são as que podem empregar o princípio masculino com o fim de incutir suas ideias nos outros. O ator que faz o público chorar ou rir a seu bel prazer está usando esse princípio. E sucessivamente, o mesmo acontece com outras pessoas bem-sucedidas, o orador, o estadista, o pregador, o escritor ou qualquer pessoa que conte com a admiração do público. A influência particular exercida por algumas pessoas sobre as outras deve-se à manifestação do gênero mental nos moldes da linha vibratória acima indicada. Nesse princípio, encontra-se o segredo do magnetismo pessoal, da influência pessoal, da fascinação, etc., assim como os fenômenos geralmente agrupados sob o nome de hipnotismo. O estudante que se familiarizou com os fenômenos, geralmente chamados de psíquicos, terá descoberto o importante papel desempenhado nos ditos fenômenos por essa força que a ciência chamou de sugestão, com que se quer dar a entender o processo ou método pelo qual uma ideia é transferida à mente de outro ou sobre ela impressionada, levando a segunda mente a atuar em consonância com ela. Um perfeito entendimento da sugestão é necessário para se compreender com inteligência os variados fenômenos psíquicos que estão na base da sugestão. Contudo, ainda mais necessário é um conhecimento da vibração e do gênero mental para o estudante da sugestão, porque o princípio da sugestão como um todo depende do princípio do gênero mental e da vibração. Os escritores e mestres da sugestão têm o hábito de explicar que a mente objetiva ou voluntária é o que cria a impressão mental ou a sugestão na mente, subjetiva ou involuntária. Porém, não descrevem o processo nem nos oferecem na natureza qualquer analogia que nos ajude a entender melhor a ideia. Contudo, se o leitor quiser refletir sobre a questão à luz dos preceitos herméticos, não lhe será difícil constatar que o fortalecimento do princípio feminino pela energia vibratória do princípio masculino está em concordância com as leis universais da natureza e que o mundo natural oferece incontáveis analogias por meio das quais o princípio pode ser compreendido. Com efeito, os princípios herméticos mostram que a própria criação do universo segue a mesma lei e que em todas as manifestações criativas nos planos espiritual, mental e psíquico está sempre em operação o princípio de gênero, essa manifestação dos princípios masculino e feminino. Assim é em cima como embaixo, assim é embaixo como em cima. E mais ainda quando se assimila e compreende o princípio de gênero mental, os diferentes fenômenos da psicologia tornam-se imediatamente suscetíveis de classificação e estudo inteligente, em vez de permanecerem obscuros. O princípio se concretiza na prática, uma vez que tem por base as leis universais imutáveis da vida. Não faremos uma descrição ou discussão pormenorizada e exaustiva dos diferentes fenômenos da influência mental ou da atividade psíquica. Há um grande número de livros, muitos dos quais muito bons,
que foram escritos e publicados sobre esse assunto nos últimos anos. Os princípios, os principais fatos apresentados nesses livros são corretos, apesar do fato de cada autor ter tentado explicar os fenômenos por diferentes teorias de sua própria lavra. O estudante pode familiarizar-se com essas questões e, usando a teoria de gênero mental, conseguirá pôr ordem nesse caos de teorias e ensinamentos conflitantes. Além do mais, se estiver propenso a fazê-lo, poderá facilmente tornar-se mestre no assunto. O objetivo do presente trabalho não é fazer um relato abrangente dos fenômenos psíquicos, mas dar ao estudante uma chave mestra por meio da qual ele possa abrir as inúmeras portas que levam às partes do templo do conhecimento que ele talvez queira explorar. Esperamos que nesse exame dos ensinamentos de Ucaibalion, os interessados possam encontrar uma explicação que os ajude a esclarecer muitas dificuldades aparentemente impenetráveis, uma chave que lhes abrirá muitas portas. Qual a utilidade de aprofundar a busca de detalhes sobre todas as várias características dos fenômenos psíquicos e da ciência mental, se não for para colocarmos ao alcance do estudante as ideias pelas quais ele pode receber um alto grau de instrução a respeito de cada aspecto do assunto de seu interesse? Com o auxílio de Ucaibalion, ele pode refazer o percurso que o levará novamente a qualquer biblioteca oculta com a velha luz do Egito, iluminando muitas páginas sombrias e assuntos obscuros. Esse é o objetivo desse livro. Não viemos expor nenhuma nova filosofia, mas antes apresentar as linhas gerais de um grandioso ensinamento do mundo antigo, destinadas a tornar mais claros os ensinamentos de outros sistemas filosóficos. Elas servirão como um grande reconciliador de diferentes teorias e doutrinas opostas. Capítulo 15. Axiomas herméticos. Quando não acompanhada por uma manifestação e uma expressão em ação, a posse do conhecimento em nada difere do acúmulo de metais preciosos, uma coisa inútil e tola. O conhecimento, como a riqueza, a posse do conhecimento, sem ser acompanhada de uma manifestação ou expressão em ação, é como o acúmulo de metais preciosos, uma coisa vã e tola. Como a riqueza, o conhecimento é destinado ao uso. A lei do uso é universal e aquele que a viola sofre em razão do seu conflito com as forças naturais. Ucaibalion. Os preceitos herméticos, enquanto sempre tenham sido bem guardados na mente dos seus afortunados possuidores, por razões que já expusemos aqui, nunca foram destinados a ser simplesmente acumulados e ocultados. A lei do uso está contida nos preceitos, se você pode ver na referência ao Ucaibalion da citação na página anterior, que a estabelece categoricamente. O conhecimento sem uso é a expressão de uma coisa vã que não traz nenhum bem a seu possuidor ou raça. Guarde-se o leitor contra a avareza mental e expresse em ação aquilo que tiver aprendido. Estude os axiomas e aforismos, mas não deixe de praticá-los. Apresentamos a seguir alguns dos mais importantes axiomas herméticos extraídos do Ucaibalion, com alguns comentários explicativos acrescentados a cada um. O leitor deve fazer o mesmo, praticando-os e usando-os, porque eles nunca lhes
pertencerão de fato enquanto não tiverem sido usados. Para mudar a vossa disposição de espírito ou vosso estado mental, mudai vossa vibração, o Kybalion. Todos podem mudar suas vibrações mentais por um esforço da vontade na direção determinada, fixando deliberadamente a atenção num estado mais desejado. A vontade dirige a atenção e esta muda a vibração. Cultivem a arte da atenção por meio da vontade e desse modo encontrarão o segredo do domínio dos humores e dos estados mentais. Para destruir um índice desagradável de vibração mental, colocai em operação o princípio da polaridade e concentrai-vos no polo oposto ao que desejais suprimir. Destruiu o desagradável mudando sua polaridade, o Kybalion. Esta é uma das fórmulas herméticas mais importantes. Baseia-se em verdadeiros princípios científicos. Mostramos-lhes que um estado mental e o seu oposto nada mais são que os dois polos de uma só coisa e que a polaridade pode ser invertida pela transmutação mental. Esse princípio é conhecido pelos psicólogos modernos que o aplicam para a eliminação de hábitos desagradáveis, pedindo a seus discípulos que se concentrem na qualidade oposta. Se forem acometidos pelo medo, não percam tempo tentando destruir esse medo, mas cultivem a qualidade da coragem e verão que o medo desaparecerá. Muitos escritores exprimiram essa ideia de modo muito incisivo, usando o exemplo do quarto escuro. Uma pessoa não precisa matar a escuridão, basta abrir as janelas e deixar a luz entrar, fazendo com que a escuridão desapareça. Para destruir uma qualidade negativa, ela deve concentrar-se no polo positivo desta mesma qualidade. E as vibrações passarão gradualmente do negativo para o positivo, até que finalmente tal pessoa ficará polarizada no polo positivo e não no negativo. O contrário também é verdade, como muitos tiveram a má sorte de descobrir quando se permitiram vibrar com demasiada constância no polo negativo das coisas. Pela mudança de polaridade, podemos dominar nossos defeitos, mudar nossos estados mentais, refazer nossas disposições de espírito e levar à edificação de um caráter. Grande parte do domínio mental dos hermetistas avançados deve-se a essa aplicação de polaridade, que é um dos aspectos mais importantes da transmutação mental. Tenham em mente o axioma hermético já aqui citado que diz: a mente, assim como os metais e os elementos, pode ser transmutada de estado em estado, de grau em grau, de condição em condição, de polo em polo, de vibração em vibração. O Kybalion. O domínio da polarização é o domínio dos princípios fundamentais da transmutação mental ou da alquimia mental, porque a não ser que adquira a arte de mudar sua própria polaridade, ninguém poderá viver em seu entorno. A compreensão perfeita desse princípio tornará a pessoa apta a mudar a própria polaridade, bem como as dos outros, caso se disponha a dedicar parte do seu tempo ao estudo e à prática necessários para possuir tal arte. O princípio é verdadeiro, mas os resultados obtidos dependem da
paciência e da prática persistente do estudante. O ritmo pode ser neutralizado pela aplicação da arte da polarização, o Kybalion. Como explicamos em capítulos anteriores, os hermetistas ensinam que o princípio de ritmo se manifesta tanto no plano mental como no plano físico, e que a extraordinária sucessão de humores, sensações, emoções e outros estados mentais devem à oscilação para trás e para frente do pêndulo mental que nos leva de um extremo de sensação a outro. Os hermetistas também ensinam que a lei da neutralização habilita a pessoa a superar em grande parte a ação de ritmo na consciência. Como explicamos, há um plano superior de consciência, do mesmo modo que um plano inferior intermediário. E o mestre, ao elevar-se gradualmente ao plano superior, obriga a oscilação do pêndulo mental a se manifestar no plano inferior. Durante esse tempo, ele que alcançou o plano superior fica livre da consciência da oscilação de retorno do pêndulo. Isso acontece mediante a polarização no ser superior, elevando-se assim as vibrações mentais do ego acima daquelas do plano ordinário de consciência. Isto é semelhante a elevar-se acima de uma coisa, deixando-a passar por baixo de vós. O hermetista avançado polariza-se no polo positivo do seu ser, o polo do eu sou, e não do polo da personalidade, e pela recusa e negação da ação de ritmo, eleva-se sobre seu próprio plano de consciência e permanecendo firme em sua manifestação do ser, permite que o pêndulo oscile para trás no plano inferior da sua polaridade. Isso pode ser realizado por todas as pessoas que atingiram qualquer grau de autodomínio, quer compreendam a lei, quer não. Tais pessoas simplesmente se recusam a deixar-se mover pelo pêndulo dos humores ou emoções e, afirmando categoricamente sua superioridade, permanecem polarizadas no polo positivo. O mestre, sem dúvida, obtém um grau de eficiência muito maior, pois entende a lei que está dominando por uma lei muito superior e pelo emprego de sua vontade alcança um grau de equilíbrio e tenacidade mental quase impossível de crer pelos que deixam oscilar para frente e para trás pelo pêndulo mental dos humores e emoções. Contudo, não se esqueça de que, na verdade, você não destruirá o princípio do ritmo. Contudo, não se esqueça de que, na verdade, você não destruirá o princípio do ritmo, pois ele é indestrutível. Você pode simplesmente sobrepujar uma lei, contrabalançando-a com outra, e desse modo assim manter-se em equilíbrio. As leis de equilíbrio e contrapeso estão em ação tanto nos planos mentais como nos físicos, e a compreensão dessas leis habilita o homem aparentemente a destruir as leis, quando, na verdade, ele nada mais faz além de contrabalançá-las. Nada escapa ao princípio da causa e efeito, mas existem muitos planos da causalidade e é possível usar as leis do plano superior para sobrepujar aquelas do plano inferior.
O Caibalion. Graças à compreensão das práticas de polarização, os hermetistas elevam-se a um plano superior da causalidade e assim contrabalançam as leis dos planos inferiores da causalidade. Elevando-se sobre o plano das causas ordinárias, tornam-se eles mesmos, até certo ponto, causas em vez de meras coisas causadas, por serem capazes de dominar seus próprios humores e sentimentos e por conseguirem neutralizar o ritmo, como já explicamos. Eles podem escapar de grande parte das operações de causa e efeito do plano ordinário. As massas populares deixam-se conduzir obedientes a seus guias, às vontades e desejos das pessoas mais fortes que elas, aos efeitos das tendências hereditárias, às sugestões dos que as rodeiam e a outras causas exteriores que tendem a movê-las no tabuleiro de xadrez da vida como simples peões. Elevando-se sobre essas causas passíveis de influenciá-los, os hermetistas avançados alcançam um plano elevado de ação mental e, dominando seus humores, seus impulsos e sentimentos, criam para si próprios novos caracteres, qualidades e poderes que lhes permitem, desse modo, dominar seu entorno habitual e se transformar em, assim, praticamente jogadores em vez de peões. Essas pessoas ajudam a jogar o jogo da vida de maneira consciente, sem que nada as mova nem as leve para lá e para cá, por meio de influências, poderes e vontades superiores. Usam o princípio de causa e efeito, em vez de serem por elas usadas, seguindo em frente com mais força de vontade. Sem dúvida, até os maiores mestres estão sujeitos ao princípio, tal como se manifesta nos planos superiores, nos planos inferiores de atividade, porém são mestres em vez de escravos. Como diz o Caibalion, os sábios servem no plano superior, mas governam no inferior. Obedecem às leis que vêm de cima, mas no seu próprio plano e nos que lhes são inferiores, governam e dão ordens. E assim fazendo, formam uma parte do princípio sem se oporem a ele. O sábio concorda com a lei e, compreendendo seu movimento, ele o executa, em vez de ser o seu escravo cego. Do mesmo modo que o hábil nadador faz seu caminho neste e naquele sentido, conforme a sua vontade, sem ser como um pedaço de madeira que, sem condições de escolher, é levado ao sabor das ondas. Assim é o sábio em comparação com o homem comum. E, contudo, tanto o nadador e a madeira, como o sábio e o ignorante, estão sujeitos à lei. Aquele que compreende isto está, sem dúvida nenhuma, no caminho que leva à mestria, o Caibalion. Em conclusão, permite-nos chamar vossa atenção para o axioma hermético a seguir. A verdadeira transmutação hermética é uma arte mental. No axioma acima, os hermetistas ensinam que a grande obra de influenciar o próprio entorno é realizada pelo poder mental. Sendo o universo totalmente mental, é evidente que só pode ser regido pela mentalidade. E nessa verdade contém a explicação de todos os fenômenos e a manifestação de todos os diversos poderes mentais
que vem atraindo tanta atenção e têm sido tão estudados nesses primeiros anos do século XX. Por baixo e por trás dos ensinamentos dos diversos cultos e escolas, permanece sempre constante o princípio da substância mental do universo. Se o universo é mental, em sua natureza substancial, segue-se que a transmutação mental pode mudar as condições e os fenômenos do universo. Se o universo é mental, segue-se que a mente será o poder mais elevado que influencia seus fenômenos. Se essa verdade for bem compreendida, então se conhecerá a verdadeira natureza de tudo aquilo que se costuma chamar de milagres e prodígios. O todo é mente, o universo é mental. O Kybalion. Finis. Obrigada por ter chegado até aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal, me ajude a espalhar essa corrente de luz.